mais alguns detalhes sobre a novilha vermelha. Detalhes que estão no texto, mas não têm sido explorados ou mencionados com tanta intensidade, mas que merecem uma atenção da nossa parte, porque, como nós sabemos, a novilha vermelha apontava para Jesus. Então, o que tem dentro desse texto de Números 19 que nós podemos explorar e ter um entendimento mais amplo e mais também significativo do que essa novilha vermelha trazia de apontamento para o Messias? Como é que nós podemos extrair mais informações? Lógico, fora o que já está muito evidente, que é o final dos tempos, a reconstrução do terceiro templo, a manifestação do anti-Machia, do anti-ungido, do anticristo. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto para que a gente possa pegar 3 detalhes que eu quero te passar. 3, que eu sei que vai abrir o teu entendimento quanto à questão da novilha vermelha. Em Lucas, capítulo 24, verso 44, um pouco antes de Jesus ser elevado aos céus, ele está dialogando com os seus discípulos. E ele deixa algumas instruções. Mas lá no final do vídeo, eu vou finalizar com a instrução que é crucial, fundamental para nós hoje entendermos o que Jesus deixou para nós hoje como filhos de Deus, ok? Mas Jesus começa um diálogo com os discípulos um pouco antes de ser elevado aos céus, e ele fala assim no verso 44 de Lucas 24. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então Jesus está falando para os discípulos assim, a lei de Moisés, os profetas e os salmos davam testemunho de mim, falavam a meu respeito. E Números faz parte da lei, ok? Faz parte da Torá, faz parte do ensino, faz parte da mensagem também messiânica. E Jesus relata isso, olha, a lei de Moisés falava de mim, os profetas falavam de mim, os salmos falavam de mim. Então, o que a lei de Moisés falava sobre Jesus dentro desse contexto do capítulo 19, falando da novilha vermelha? Quero te apresentar 3 detalhes nesse texto que podem não estar sendo muito comentado, podem não estar sendo muito explorado, ou podem não estar sendo falado na mesma intensidade que os outros detalhes, que é o tempo do fim, a aparição, a manifestação do anticristo, a construção do terceiro templo. Mas esses detalhes, eles são importantes para nós, para que a gente tenha uma leitura, uma percepção, um entendimento da maneira como Deus se comunicava com o povo. E o primeiro detalhe que eu quero te apresentar e quero que você entenda é uma coisa simples. Por que a novilha era vermelha? Por que Deus escolheu falar para Moisés qual a cor que ele queria que fosse a novilha? Moisés, uma novilha vermelha. Então saiba você, eu sei que você já sabe, mas talvez isso não tenha sido percebido, ok? Então, o vermelho tinha apontamento para o pecado. Então, o que Deus está falando aí? Deus está se comunicando. É uma maneira de Deus estar se comunicando. Você já ouviu falar uma frase? Que uma imagem fala mais do que 1000 palavras?
Deus naquele tempo, olha que coisa interessante, Deus naquele tempo já estava utilizando uma das mais atuais maneiras de comunicação, que é exatamente a comunicação visual. Você já viu que o marketing hoje, uma das estratégias do marketing nos dias atuais é a comunicação visual? Você vende a imagem que você projeta. A comunicação visual é capaz de persuadir alguém a fazer uma escolha e a tomar também consciência de algo. Isso é para que fique bem claro que a cor da novilha não foi algo aleatório, mas sim para causar um impacto visual no povo. Deus usou essa estratégia para comunicar o que ele desejava, por isso utilizou a comunicação visual. Deus fez o povo ter a imagem de uma novilha vermelha diante dos seus olhos, para quando o povo olhasse para aquela novilha e visse o vermelho naquela novilha e aquela novilha indo ser sacrificada, o povo iria ver os seus pecados sobre aquela novilha. E assim, cada um que olhasse para a novilha saberia que aquele sacrifício era por causa do seu pecado e pelo seu pecado. Então, tudo o que é visual comunica. Deus estava se comunicando através da linguagem das imagens. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A comunicação que Deus estava trazendo para eles era: o pecado de vocês é vermelho como carmesim, mas pelo sacrifício se tornará branco como a lã ou como a neve. Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Não, tá certo, escarlata, é isso aí. Deixa eu voltar no texto para não ficar confusão. Vou ler na íntegra. Isaías 1,18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. E nós sabemos que a novilha apontava para o Messias. Então a novilha era vermelha porque foi a maneira de Deus comunicar ao povo de que aquela novilha estava carregando seus pecados. Segundo detalhe, vamos lá? A novilha era sacrificada fora do arraial, no Monte das Oliveiras. Em outras palavras, o sangue da novilha vermelha era derramado no Monte das Oliveiras. E aí nós temos um relato em Lucas, e eu não sei se esse relato está com tanta riqueza de detalhe por Lucas, né? Narrado por Lucas. Não sei se pelo fato de Lucas ser grego e querer transmitir na íntegra por não conhecer muito a questão cultural, ou porque realmente, porque Lucas era médico e ele trouxe essa descrição dentro de uma linguagem medicinal. Mas Lucas ele fala o seguinte, Lucas 22:39, um pouco antes de Jesus ir para ser crucificado, ok? E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Aí vem o verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E aí eu tenho uma versão aqui, que é a versão o livro,
Olha como é que diz esse texto de Lucas, nessa versão, o livro. Então apareceu um anjo vindo do céu. Na versão, o livro junta os dois versículos, o 43 e o 44. Então apareceu um anjo vindo do céu e que o confortava, porque estava em tal agonia de espírito que o seu suor era de sangue, caindo em gotas no chão, enquanto orava com fervor cada vez mais. Então os discípulos que acompanhavam Jesus viram Jesus no Monte das Oliveiras, transpirando, ou seja, o seu corpo, lembra da novilha vermelha? O seu corpo sendo coberto com gotas de sangue que iam até o chão. Então agora os discípulos estavam vendo quem era aquela novilha. Estava ali o Machia, aquele que ia ser o sacrifício vivo. Então eles começaram a entender que o ato de Jesus ir para a cruz estava dando fim ao sacrifício de animais. Foi mais uma vez Deus se comunicando através da comunicação visual. Mais uma vez, Deus utiliza a comunicação visual para dizer que não seria mais necessário derramar sangue de uma novilha naquele monte. Vamos um pouquinho mais? Estou indo para o último detalhe. E lá no final eu vou te mostrar, dentro do capítulo 24 de Lucas, a mensagem que Jesus deixou para o tempo do fim. Está dentro desse terceiro detalhe. O terceiro detalhe que eu quero te levar a entender é o ritual de purificação, ok? O ritual de purificação ele era feito com a cinza da novilha. Depois que a novilha era toda queimada, toda ela queimada, vinha-se, recolhia aquelas cinzas, botava num jarro e depois se acrescentava água corrente, água de fonte, água de ribeiro. Não podia ser água parada, tinha que ser água corrente. Não tenho tempo agora para falar sobre a água corrente, mas você já conhece a passagem que Jesus fala. Como é que é? Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. Aqueles que creem em mim, olha aí, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a água viva era adicionada às cinzas da novilha para um ritual de purificação. E elas eram aspergidas, né? Essa água misturada com a cinza da novilha era aspergida sobre o impuro, sobre o pecador. Mas vamos observar um detalhe. O detalhe está lá em Números 19, depois você lê, ok? O detalhe é que essa água era aspergida ao terceiro dia e também no sétimo. Mas eu quero me ater ao terceiro dia. Por que a água só era aspergida no terceiro dia? Esse é o detalhe para que a gente possa entender, mais uma vez, a comunicação que Deus está fazendo para o povo e fazendo para nós, ok? O número 3, na cultura judaica, ele aponta para mudança de estado. Algo vai acontecer. Aí você começa a pensar. Yeshua, Jesus, o Messias, ressuscitou ao terceiro dia. Esther, a rainha Esther, jejuou por 3 dias, mudou o decreto de morte que havia sobre o povo. Jonas ficou no ventre do grande peixe por 3 dias. Ao sair do ventre do grande peixe, mudou a mentalidade de Jonas quanto a não ir para Nínive e foi lá pregar a mensagem que Deus queria. Então o 3 implica em mudança de estado. Algo vai acontecer. Quando se aspergia essa água com a cinza da novilha ao terceiro dia, estava dizendo, o teu estado vai mudar. Você está começando a ser purificado, porque a purificação a redenção era no 7º dia, mas no terceiro dia começava o processo. E por que no terceiro dia?
fora esse aspecto de que algo vai acontecer, de que há uma mudança de estado, ok? Se esperava 3 dias para que o impuro tomasse consciência do seu pecado. Não era simplesmente, asperge aí a água nele que está purificado. Não. O impuro, o pecador, precisava de um tempo para trazer à memória as suas falhas, os seus erros e ir para o arrependimento. Uau! Já parou para pensar nisso? Que o apelo não é simplesmente aceita Jesus como Salvador, levanta a sua mão e aceita Jesus. Não, arrependei-vos. Esse tempo de 3 dias tem um apontamento para a mensagem que Jesus deixou para o tempo do fim. 3 dias queria dizer que aquela pessoa precisava tomar consciência da sua impureza, do seu pecado e se arrepender. 3 dias era o tempo que o impuro tinha para se arrepender. Em outras palavras, a purificação para ter eficácia precisava ser precedida do arrependimento. Esses 3 dias, esses 3 dias apontam para a mensagem que Jesus iniciou o seu ministério e nos deixou também como missão para os últimos dias ou para o tempo do fim. Mateus 4,7, olha como é que Jesus iniciou o ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos fala isso de uma forma mais direta quanto ao evangelho do reino. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino. Presta atenção no que é o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino de Deus, verso 15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E aí quando vem Mateus 4,23, vai dizer, estou fazendo um paralelo com os evangelhos, vamos chegar em Lucas. Mateus 4,23 vai dizer, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas. Então Jesus ensinava. E pregando o evangelho do reino. Jesus pregava o evangelho do reino. Ensinava, pregava o evangelho do reino e curava as enfermidades. As 3 ações que Jesus fazia. Ensinar na sinagoga, pregar o evangelho do reino e cura. Então a mensagem de Números 19, de 3 dias para o impuro, era para o impuro se arrepender. Né? Então essa mensagem é a mesma mensagem que Jesus começa a pregar, arrependimento. E é essa mensagem que ele deixa para a igreja pregar no final dos tempos. Mateus 24,14. Jesus falando do final dos tempos. E diz assim, no verso 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho de Lucas nos mostra as últimas palavras de Jesus antes de ser elevado aos céus. Eu quero finalizar com isso aqui, esse detalhe do arrependimento. Os 3 dias que passava para que o impuro recebesse a aspersão daquela água, né, para tomar consciência e se arrepender, olha o que Lucas relata um pouco antes de Jesus ser elevado ao céu. Já lemos lá em cima, mas eu vou ler de novo aqui. Lucas 24:44. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45, olha que lindo. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Verso 46, e disse-lhes, Jesus falando, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. E olha o 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E logo depois, na sequência, a gente vai ver que Jesus é elevado aos céus.
antes de ser elevado aos céus, olha a mensagem que ele deixa para nós pregarmos no tempo do fim. Lá em Mateus ele diz: e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. Que evangelho é esse, pessoal? Arrependimento. O evangelho do reino trata de uma mensagem para levar o povo a se arrepender. E Lucas fala isso. E em seu nome, Jesus deixando essa instrução, no verso 47 de Lucas 24, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então você quer cumprir o que o Messias falou para ser feito no tempo do fim? Leve essa mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Seja um porta-voz dessa boa nova. Arrependei-vos. Seja a boca de Deus nas nações, seja a boca de Deus nas cidades, seja a boca de Deus onde você estiver e pregue o arrependimento. O arrependimento é a mensagem que Jesus deixou como instrução para o tempo do fim. Pense nisso, reflita nisso, coloque isso em prática e seja canal para levar muitos ao arrependimento e à salvação. Glória a Deus.